Boa noite, meus irmãos. Queria dizer que é um privilégio estar aqui. Tivemos um tempo ontem muito especial com a equipe do GT. Desde já agradeço toda a liderança do GT pela confiança e também ao pastor Lélio e toda a liderança dessa igreja. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Hebreus 7, nós vamos ler do 1 até o 10. Vou dar um tempinho, tem gente folheando a Bíblia ainda. Vou dar um tempinho para você achar. Todos acharam agora? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele quem declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não tinha sido gerado. Amém? O livro de Hebreus é um livro muito interessante, porque nós não sabemos quem que é o autor de Hebreus. Se você pegar, talvez, as Bíblias mais antigas, você vai ver que elas atribuem o autor do livro de Hebreus como sendo Paulo. Mas, recentemente, nós não temos mais essa certeza. Mas, apesar de nós não sabermos quem é o autor de Hebreus, nós sabemos muito bem sobre os destinatários dessa carta. Quem foi o alvo dessa carta? Quem recebeu essa carta foram judeus convertidos à fé cristã, que de alguma forma estavam retrocedendo na fé. Parece que eles estavam desanimando de seguir Jesus e estavam querendo voltar às práticas judaicas. Eles estavam numa espécie de desânimo de fé. E o autor escreve essa carta para de alguma forma reanimar a fé daqueles irmãos e mostrar para eles que se eles voltarem às práticas judaicas, eles vão estar retrocedendo na fé. Porque Jesus é superior a todos os elementos da religiosidade judaica. Por isso, se você fizer uma leitura de Hebreus, você vai ver que, em resumo, o que ele mostra é que Jesus é superior a tudo que você tem na religião hebraica. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sábado, superior a todo o sistema sacerdotal, superior ao sumo sacerdote e também aos sacrifícios que eram feitos ali, porque ele é o sacrifício pleno. Talvez você está aqui nessa noite e você também se sente de alguma forma desanimado. Você pensou de alguma forma em retroceder na fé, em voltar às suas práticas antigas. Esta carta é uma carta para você. E o contexto que nós lemos aqui é o contexto no qual o autor está mostrando que Jesus é superior a todo aquele sistema sacerdotal levítico dos judeus.
Sacerdotes eram muito comuns naquele tempo. Se você pega a história da religião, quando o ser humano começa ali a buscar a Deus, você vai ver que ele busca sempre mediadores. De alguma forma, o ser humano ele sempre entende que ele precisa de algo ou de alguém para ligá-lo a Deus. E é o que acontecia, por exemplo, no Antigo Testamento. Os judeus, eles pegavam ali o seu sacrifício e eles não levavam diretamente a Deus. Isso era mediado por alguém, que era a figura do sacerdote. Então eles entregavam o seu sacrifício para o sacerdote, e o sacerdote pegava esse sacrifício e levava até o altar. Os seres humanos sempre buscam mediadores. E nós vamos ver sobre Jesus nessa noite. Jesus como sendo o único que pode nos reconectar até Deus. Se você está desanimado, de alguma forma você está pensando em retroceder na fé, ou isso já passou por você de alguma forma, na sua mente, você quer voltar às práticas antigas, eu quero dizer que Jesus é a solução para a sua vida. E qual que é o argumento que esse autor usa? Esse argumento ele está usando um personagem do Antigo Testamento, que é um personagem que aparece ali de forma muito rápida em Gênesis capítulo 14, para mostrar que de alguma forma ele tipificava Jesus. O que é isso, Lucas? O que é isso? No Antigo Testamento você tem figuras que de alguma forma representam aquilo que Jesus iria fazer. Deixa eu dar um exemplo. Se você já tem uma caminhada de igreja, você vai perceber, e você com certeza conhece essa história, tinha um dia no ano em que o sumo sacerdote, ele colocava uma vestimenta especial, amarrava-se até uma corda nele, e ele fazia um sacrifício por ele e um sacrifício pelo povo. E ele entrava em um local. Que local que ele entrava? Alguém sabe? Santo dos Santos. E ali ele chegava com aquele sacrifício feito pelo povo, diante da Arca da Aliança. E ali ele aspergia o sangue daquele sacrifício na arca, naquela tampa da arca que era chamada de propiciatório. E o que acontecia? De alguma forma Deus vinha e consumia aquele sangue, e era como se os pecados do povo ali estivessem sendo perdoados durante aquele ano. Vamos observar a imagem que está acontecendo ali, e ver como que ela expressa sobre a obra de Jesus. Você tem a Arca da Aliança, você tem aqui a tampa que é o propiciatório, e aqui em cima você tem Deus. O que nós tínhamos dentro da Arca da Aliança? O maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Vamos pensar nesses três elementos. Maná. O povo caminhava no deserto, o que Deus fazia todo dia? Providenciava o alimento, que era o maná. Aí Deus falou para o povo assim: guarda esse negócio para vocês comerem no outro dia. Foi isso? Ele falou, não guarda. E o que o povo fez? Um elemento da rebelião do povo contra Deus. Segundo elemento, vara de Arão que floresceu. Deus já tinha estabelecido a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. No meio do povo, houve ali uma rebelião, onde isso foi questionado. Deus faz o milagre da vara para confirmar o que ele já tinha dito, mas mesmo assim alguns do povo não receberam isso e precisaram ser ali tirados do meio do povo. Um outro elemento da rebelião do povo contra Deus. Terceiro elemento dentro da arca, as tábuas da lei. Nós conhecemos muito bem a história. Moisés sobe no monte, e enquanto ele está lá recebendo as tábuas da lei, conversando com Deus, Deus vira e fala: olha lá para o povo. O povo começa a adorar um bezerro de ouro. Moisés desce, resolve toda aquela situação, elimina alguns do meio do povo e quebra as tábuas da lei devido à sua ira. E aí Moisés precisa receber novas tábuas da lei. Três elementos da rebelião do povo contra Deus. Então você tem aqui a expressão da rebelião do povo contra Deus. Uma verdade bíblica que você encontra em vários momentos na Bíblia é que o pecado desperta a ira de Deus. Deus está olhando para esses elementos da rebelião contra Deus. Deus está olhando para a rebelião do povo contra Ele. O que Deus faria? Descarregaria a sua ira sobre o povo. Mas o que o sacerdote joga ali no meio? O sangue. E ao invés de Deus consumir o povo, o que Deus consome? O sangue. Isso de alguma forma apontava para a obra que Jesus iria realizar na cruz.
Então, quando você tem Jesus na cruz, em um momento ele vira e fala para Deus: Deus meu, por que você está me desamparando? Naquele momento, toda a ira de Deus estava sendo descarregada sobre Cristo. E ele tem uma experiência de abandono. Ele levou sobre si a ira de Deus que deveria estar sobre mim e sobre você. De alguma forma, esse dia da expiação é uma tipificação de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Você encontra outros exemplos na Bíblia também de tipo. Como, por exemplo, o fato de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, Jesus fala sobre isso. Mateus 12, 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Você encontra também o próprio cordeiro, né? O cordeiro que é levado para ser sacrificado é uma tipificação de Jesus, porque o próprio João Batista vai dizer, quando vê Jesus, fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento, nós temos tipos de Cristo, personagens ou ritos que apontavam para a obra de Jesus. E não é diferente com esse personagem que é citado aqui no texto que nós lemos, Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. E o autor de Hebreus está olhando para a história de Melquisedeque e está mostrando o que Melquisedeque nos ensina sobre o sacerdócio de Jesus, sobre essa mediação que Jesus faz entre nós e Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Nós vamos ver 3 características do sacerdócio de Cristo que nos leva à reconexão do nosso relacionamento com Deus. O primeiro nós encontramos entre os versículos 1 e 2. Olha o que o texto nos diz. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. O nome Melquisedeque é a junção de 2 palavras. Meleque, que significa meu rei, ou rei, e Sedeque, que significa justo. Numa tradução literal, significa meu rei justo. E o autor, ele está aplicando que de alguma forma... Oi? Está cortando. Obrigado. Ele está apontando que de alguma forma o nome de Melquisedeque já sinalizava o reinado de Jesus. Um reinado justo. Só que não é só isso, porque o texto fala também que ele era rei de Salém. Salém é de onde vem a palavra shalom, que significa paz. Então, de alguma forma, o autor de Hebreus olha para Melquisedeque e entende que Melquisedeque tipificava o reinado de justiça e paz de Jesus. O que o texto está nos ensinando? Que Jesus, ele é mais que um sacerdote. Jesus é rei. Nós sabemos muito bem que Jesus trouxe consigo o reino de Deus. Se você ler Marcos capítulo 1, os versículos 14 e 15, o texto vai dizer para nós que, enquanto João Batista estava preso, Jesus começou a proclamar as boas novas. E a pregação dele era a seguinte: o reino de Deus, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado é uma expressão usada para uma profecia que está se cumprindo. No Antigo Testamento nós temos referências à chegada do reino de Deus. E o que Jesus está falando é o seguinte: olha, a profecia se cumpriu. O sonho, a visão de Nabucodonosor, daquela grande estátua, cujo é destronada por uma pedra que vira um grande monte, que é uma referência ao reino de Deus, chegou. A profecia se cumpriu. O reino está no meio de vocês. Só que ele fala também
que esse reino, ele está próximo. E próximo aqui você pode entender em dois sentidos. Próximo no sentido de tempo, por exemplo, o título do Brasileiro do Flamengo está próximo. Inclusive deve estar jogando agora. Está próximo. Ou seja, vai chegar, ou não, né? Está próximo. Ou, alguém falou amém aí. Ou, no sentido de espaço, este púlpito está próximo. Ou seja, eu posso acessar. Se ele já disse antes que o tempo é chegado, não faz sentido isso aqui ser no sentido de tempo, porque o tempo já chegou. Então, Jesus está falando de espaço, ou seja, o reino não só chegou, mas ele está próximo. Ou seja, ele está acessível. Nós podemos acessar esse reino. E como que eu acesso esse reino? A sequência fala: arrependam-se e creiam nas boas novas. Não sei se você já teve a experiência de ver. Quem aqui já viu o desenho do Pica-Pau? Antigo, bem antigo. Pica-Pau tem uns episódios que ele está num cenário de faroeste com o Zeca Urubu. Já viu esse episódio? E eles entram em alguns bares. E esses bares você tem uma porta que tem duas hastes. Já viu? Para você atravessar, as duas abrem e depois duas fecham juntas. É exatamente assim que é arrependimento e crença, ou arrependimento e fé. É como essa porta que anda junta, elas caminham juntas. Então, crer e arrepender acontecem num momento simultâneo. Crer na mensagem de Jesus, arrepender como uma mudança de mente, mudar um caminho. Isso é o que nós chamamos popularmente de conversão. Fé e arrependimento, mudança de mentalidade. Então, quando nós falamos que Jesus é rei, na verdade nós estamos falando que Jesus, ele é mais só do que um sacerdote. Ele nos oferece um reino de paz, um reino de justiça, de equidade. Isso implica algo para nós. Nós que temos Jesus como nosso mediador, precisamos tê-lo também como Deus em nossas vidas e como Rei de nossas vidas. Hebreus 12, logo um pouco mais à frente, 28, ele diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, saber que Cristo, ele é mais do que só um mediador, mas ele também nos leva para a sua mediação nos leva para um reino, nos leva a um relacionamento com ele de reverência e temor. Jesus deve ser rei sobre as nossas vidas. Nós conversamos hoje de manhã com os jovens e adolescentes dessa igreja. Jesus precisa ser rei sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos, seja familiar, seja no trabalho, seja no comércio, seja na vizinhança. Ter Jesus como sacerdote, como mediador, implica em tê-lo como rei de nossas vidas. Implica em tê-lo como centro de tudo que nós fazemos. Mas o texto continua, porque ele olha para Melquisedeque e percebe algo interessante. Ele vê que Melquisedeque não tem genealogia na Bíblia. A gente não sabe a sua origem. E a gente não sabe também o seu destino. E ele entende que, de alguma forma, isso tipifica a eternidade de Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque tipifica de alguma forma a eternidade de Jesus. Isso nos aponta para a divindade de Jesus. Além de sacerdote, além de ser um sacerdote superior a todo o sistema sacerdotal levítico, além de ser rei, isso aponta também que Jesus, ele é Deus, ele é eterno.
Colossenses 1,15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos ver Deus, se nós queremos ver o eterno, como o eterno se comportou no nosso meio, nós precisamos olhar para Jesus. Isso diz muito sobre a sua obra. Na verdade, isso tem tudo a ver com a nova aliança. Se você voltar lá em Gênesis, Deus ele faz uma aliança com o ser humano. Você pode comer de todos os frutos aqui, desse jardim. Mas tem um fruto que você não vai comer. Se você comer desse fruto, isso vai lhe ter uma consequência. Você vai morrer. Deus fez uma aliança. Essa aliança, ela depende da ação do ser humano. Se o ser humano come, ele morre. Se ele não come, ele vive. Nós sabemos muito bem a história, o ser humano pecou, comeu. E logo em Gênesis 3, quando ali Deus está trazendo um juízo sobre a criação e sobre a humanidade, Deus faz uma nova aliança com o ser humano, que é o que nós até chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, já apontando para Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós já temos um anúncio da salvação que viria por meio de Cristo Jesus. Só que observa a diferença. A primeira, a ação que mantinha a aliança, que salvava, era humana. Aqui, qual é o agente principal? Quem que faz? Deus. Porém, inimizade, Deus, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A eternidade de Cristo, e Ele como nosso mediador, aponta também para esse Deus que vem ao encontro do ser humano e que fez tudo para resolver o nosso problema com o pecado. A nova aliança não tem a ver com o que a gente pode fazer, não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com o nosso potencial, não tem a ver com o que nós podemos oferecer para Deus, tem a ver com o que Deus fez por nós. Própria sequência do texto, se você continuar lendo o capítulo 7, ele vai mostrar que todos aqueles sacrifícios, todos aqueles sacerdotes, toda a ação humana ali no templo, ela era provisória, ela era limitada. Só a ação divina em Cristo é plena, é completa. Por isso que hoje nós não precisamos mais nos sacrificar, oferecer sacrifícios. Na verdade, agora a nossa perspectiva muda. Nós não fazemos como era na mentalidade antiga. Na mentalidade antiga, como que era a mentalidade antiga? Você oferecia um sacrifício para Deus, para que Deus se tornasse propício a você. Entendendo que Deus, o Eterno, fez tudo, essa lógica ela é mudada. Porque agora, nós não chegamos diante de Deus e oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável para chamar a atenção de Deus. Nós fazemos isso porque nós já recebemos esse benefício da parte de Deus. E fazemos isso em gratidão a Deus. A fonte da nossa obediência não tem a ver com uma troca, com uma bajulação com Deus, com uma meritocracia. Eu faço e Deus me dá. Deus já fez tudo. O Eterno veio aqui e foi o mediador definitivo, o sacerdote definitivo, e não só isso, foi o sacrifício definitivo. Agora nós respondemos a esse sacrifício com gratidão. Nós não obedecemos para ser aceitos por Deus. Nós obedecemos porque nós já fomos aceitos por Deus através da fé em Cristo Jesus. Amém? O texto continua, porque agora ele vai fazer um contraponto, ele vai fazer um comparativo entre Abraão e Melquisedeque. Abraão tinha acabado de derrotar alguns reis, encontra Melquisedeque, que é apresentado no texto de Gênesis 14, como sacerdote do Deus Altíssimo.
E ali, Abraão paga o dízimo daqueles despojos para Melquisedeque. Quem paga o dízimo? O inferior paga o dízimo ao superior, ou o superior paga o dízimo ao inferior? O inferior paga o dízimo ao superior. Então ele está entendendo, à luz disso, que de alguma forma Abraão é inferior a Melquisedeque. E isso já tipificava Jesus Cristo como sendo superior a todo aquele sistema sacerdotal levítico. Porque se Levi veio a partir de Abraão, de alguma forma, Levi estava presente ali quando Abraão pagou os dízimos para Melquisedeque. Olha o que o texto nos diz a partir do versículo 4 do texto que nós lemos. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo de todos os despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então, o autor está apresentando para nós Jesus como sendo superior a qualquer sacerdócio ou mediação humana. Me recordo de uma vez, quando eu ainda era pastor da primeira igreja batista de Vila Pinho, chegou uma irmã na nossa igreja, ouviu o evangelho, ela já era evangélica de 20 anos, mas ela ouviu o evangelho de uma forma que ela nunca tinha ouvido. E ela entrou ali numa crise mesmo pessoal, mas ela tomou a decisão, ela entendeu a graça de Deus. Ela não sabia o que significava a graça de Deus. E então eu orientei, olha, já que você vai se transferir para cá, converse com esse pastor, que era de uma outra denominação, converse com ele, explique, né? Procure em sinal de respeito à sua liderança. E ela foi, eu estava na igreja e recebi um telefonema dela. Ela ligou, pastor, desesperada, pastor, pelo amor de Deus, preciso falar com o senhor. Preciso, urgente. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Pastor, é muito sério. Estava tendo uma obra lá na igreja, eu falei, pode vir para cá, eu estou aqui na igreja, nós vamos conversar. E ela chegou, sentou, desesperada, falou assim, pastor, preciso urgente da sua cobertura espiritual. O pastor tirou a sua cobertura espiritual sobre mim. E eu virei para aquela irmã e falei assim, calma minha irmã, homem nenhum pode ser a nossa cobertura espiritual, somente Jesus pode ocupar esse papel. Ele que nos protege diante de todas as coisas. Ele é o nosso mediador, não são humanos. Tudo aquilo que nós colocamos como ponte para de alguma forma nos dar proteção, ou que nós colocamos como ponte para nos levar até Deus, está ocupando o lugar de Jesus. Jesus é superior a tudo. Naquele tempo, eles estavam colocando todo aquele sistema religioso. De forma específica, os sacerdotes hebreus. No nosso caso, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um status que você está apegado. Pode ser uma pessoa. No que você encontra plenitude? Jesus Cristo? Ou em algo? Ou em uma ideia? Jesus é superior a tudo. Melquisedeque, que recebeu os dízimos de Abraão,
já tipificava Jesus como sendo superior a todas as coisas, o mediador definitivo. Por isso que agora em Cristo, ele constituiu para si reino e sacerdotes. Então, olha só como que diz Hebreus 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então agora, essa mediação de Cristo, mais do que nos levar até Deus, também ela nos transforma como sacerdote, e como sacerdotes. Isso é o que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós agora não precisamos mais de mediadores humanos. Nós podemos nos achegar diante de Deus por um novo e vivo caminho, como o texto diz para nós. Você pode se achegar até Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1:5, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. Agora, por meio de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. E a pergunta é: o que te impede de estar mais próximo de Deus? Jesus está pronto para derrubar isso da sua vida. O que te impede de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus? Quais barreiras você tem colocado? Jesus já fez toda a obra que precisava para que você derrube isso e tenha um relacionamento em plenitude com Ele. No tempo de Jesus, existia algo que impedia aquelas pessoas de se achegarem diante de Deus. Eles acreditavam que a salvação não viria a partir do Messias prometido, o próprio Cristo, mas a partir dos seus próprios méritos. E eles se apegavam a isso. Deixa eu contar para vocês 2 exemplos. Se você for em Lucas 10, a partir do versículo 25, você vai ver a história que conta que Jesus estava ensinando, e era muito comum quando alguém estava ensinando, as pessoas se assentavam em meia-lua ao redor dele, e sempre que alguém tinha uma pergunta, essa pessoa se colocava de pé, em sinal de respeito daquele mestre, e fazia a pergunta. E essa cena que está acontecendo: Jesus está ensinando, e um perito da lei, alguém que era especialista na lei para julgar os casos em Israel, levanta, só que ele não se levanta em sinal de respeito. Na verdade, o texto vai dizer para nós que ele queria colocar Jesus à prova. E ele faz uma pergunta para Jesus. A pergunta é: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde essa pergunta com uma outra pergunta. Olha, você lê a lei, você conhece, você estuda a lei para julgar os casos aqui em Israel. O que você me diz? E ele responde: amar a Deus, todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus respondeu: faça isso, e você viverá. E só que o texto apresenta um ruído interessante no versículo posterior, porque ele fala assim: e tentando justificar-se, ele perguntou: quem é o meu próximo? Daí que sai a famosa parábola do bom samaritano. Por que aquele homem queria justificar? Pensa que você está numa prova oral de inglês.
Seu professor te faz uma pergunta. Você responde certo. Você vai querer justificar? Você só vai querer justificar se você perceber que, na verdade, tinha um erro ali. E é exatamente isso que Jesus está mostrando. Na verdade, Jesus está mostrando para aquele homem que a pergunta dele não faz sentido. Imagina se eu virar para você e perguntar assim: qual que é o cheiro da cor branca? Que resposta você vai me dar? Tem um pressuposto errado, não tem, nessa pergunta? Da mesma forma, a pergunta daquele perito da lei: você herda alguma coisa porque você fez algo, ou você herda alguma coisa porque você é parte de uma família? Você herda alguma coisa porque você é parte de uma família. Jesus está mostrando para ele é o seguinte: se você depender de amar a Deus, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, para ser aceito, você está condenado. Você precisa de um Salvador. Você precisa fazer parte de uma família, a família de Deus. Isso acontece também no diálogo que você encontra em Mateus 19, famoso diálogo de Jesus com o jovem rico. Ele chega perguntando a mesma coisa: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa Jesus não responde com uma pergunta, mas ele já dá a resposta. Muito simples: obedeça os mandamentos. Não adultera, não cobiça o que é do outro, ama o seu próximo como a si mesmo, ame a Deus. Faz isso que você vai viver. E aquele jovem vira para Deus e fala assim: mestre, tudo isso, Jesus, está dominado. Tudo isso eu tenho observado. Jesus vira para ele e fala: vou mostrar que você não consegue. Você ama o seu próximo como você mesmo? Você tem posses. Pegue as suas posses e distribui para os pobres. Qual que é a resposta daquele jovem? Fica triste, cabisbaixo e vai embora. Para quem tem mais idade, Raul Gil pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. A mentalidade deles, de que as suas obras lhe salvariam, impedia que eles se achegassem a Deus. O que te impede hoje de se achegar diante de Deus? Em ter um relacionamento mais intenso com Deus. Jesus já fez tudo para que você tivesse isso. Como você vai responder a essa obra de Jesus? Como que você vai responder ao sacerdócio de Jesus, que é pleno, é superior a qualquer outro mediador? Por isso, queria concluir considerando que nós podemos ter aqui pelo menos 3 públicos. Talvez você está aqui e você não tem um relacionamento com Deus. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Jesus como mediador, Jesus que me conduz até Deus. Hoje, Deus te convida a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a crer que Ele é o único que pode te levar até Deus. Tome uma decisão dessa noite. Reconheça Jesus como sendo aquele que é a nossa ponte com Deus. Aquele que vai te dar um relacionamento de plenitude com Deus Pai. Talvez você está aqui e já se considera salvo. Já se considera em Cristo. Mas está com um relacionamento de frieza com Deus. Talvez você está quase como esses irmãos aqui de Hebreus. Você está desanimado. Você gasta o seu tempo com muitas coisas, menos em desenvolver um relacionamento com Deus. Hoje é o dia de você se apegar a Jesus. Olhe para Jesus. Leia os evangelhos. Encharque a sua vida de Cristo. Deixe que Ele te conduza a um relacionamento de plenitude com Deus. Nós vivemos em um tempo de muitos ruídos, um tempo de muita correria. Quase nunca temos tempo para algo. Nossa agenda está sempre cheia. Jesus te convida a não deixar esses ruídos da vida atrapalharem o seu relacionamento com Ele. Ele quer te conduzir
a um relacionamento pleno com o Pai. Tome essa decisão nessa noite. Talvez você é o terceiro público que está aqui e julga que você tem um relacionamento saudável com Deus. Você está conectado com Deus. O chamado para você nessa noite é para que você siga olhando para Jesus e tome cuidado para que esses ruídos da vida não tomem o lugar de Cristo na sua vida. Jesus é aquele que nos reconectou com Deus. Ele é esse plugue que nos liga a Ele. E Ele já fez tudo que nós precisávamos por meio do seu sacerdócio, para que a gente tivesse um relacionamento com Deus. Então, meu querido, minha querida, desfrute disso. Não perca essa oportunidade. Olhe para Jesus. Busque um relacionamento de plenitude com Deus. Amém? Queria convidar você a se colocar em pé e eu queria orar com você. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem colocado outros mediadores na sua vida? Como que está isso aí? Você e Deus. Essa noite é um tempo de você refletir. Lembre-se, Deus fez tudo o que precisava na nova aliança, para que você tivesse um relacionamento de plenitude com Ele. Oremos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra que fala aos nossos corações nessa noite. Nós sabemos da obra salvadora que o Senhor fez a partir de Jesus em nossas vidas, mas nós queremos que ela não seja só um conceito, que ela não seja só uma compreensão, mas que ela encontre lugar nos nossos corações e gere em nós transformação na nossa conduta, nossa forma de lidar com o Senhor, de lidar com o próximo, de lidar com a nossa família, de lidar com o nosso trabalho. Nós queremos que Cristo seja o centro das nossas vidas, o nosso mediador que nos leva até o Senhor, o nosso Rei, que Ele seja a eternidade em nós, o eterno em nossas vidas, e que Ele seja superior a tudo, que Ele seja o mais importante e aquilo de mais precioso que nós temos. Senhor, que pelo Teu Espírito a gente nunca se esqueça de Cristo, a gente nunca se esqueça o propósito pelo qual nós estamos aqui na terra: viver para a glória do Senhor, adorar o Seu santo nome, Deus. Sabemos que somos pecadores, sabemos que precisamos do Senhor e da ajuda do Senhor por meio do Seu Espírito que habita em nós nessa caminhada, mas cremos que o mesmo Deus que nos salvou, o Senhor, é o Deus que há de nos capacitar a viver uma vida de plenitude consigo mesmo. Por isso essa é a nossa oração nessa noite, e fazemos ela confiados não no que nós podemos oferecer ao Senhor, mas no nosso mediador, o nosso sacerdote, Jesus Cristo. Amém.